Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Eduardo Jacob, sou treinador especialista na área de goleiros, também fui atleta e hoje eu quero passar um pouco do conhecimento que eu tive e tenho sobre o futebol para todos vocês. O que eu quero falar para vocês aqui hoje? Como é a vida de um atleta profissional? Para você que busca o rendimento ou para você que está no rendimento, eu espero que você se identifique e também contribua com esse vídeo aqui nos comentários, beleza? Vamos iniciar entendendo um pouco mais sobre a vida de um atleta profissional. Então aqui está a vida de um atleta de futebol profissional. A gente já inicia com os 3 pilares básicos, né, galera? Então, o primeiro pilar então é o treino, é onde o atleta se dedica para que ele obtenha o resultado em forma de treino e depois para aplicação nos jogos. Então esse treino vai demandar dele um desempenho, né? Um desempenho técnico, físico e tático. Isso acontece quantas vezes, pessoal, na vida de um atleta profissional? 2 vezes ao dia, né? Dependendo muito do contexto. Porque quando os clubes estão em temporada, o atleta ele tem que descansar mais para obter o desempenho. Ou seja, um período vai estar no campo, ou se não os 2 períodos no campo, vai estar um no campo e outro na academia. Então isso aqui envolve o quê? Então isso aqui envolve academia mais campo. Essa basicamente é a estrutura de treino do atleta profissional. Então ele tem um treino técnico, físico e tático, dependendo do contexto 2 vezes no dia, academia mais campo. Isso falando só do treino, galera. Além também que ele pode inserir na rotina dele, como hoje em dia o atleta ele precisa muito da parte mental, ele pode investir em treinamento mental, certo? Então esses seriam 4 pilares do treino. Saindo do treino, galera, a gente fecha aqui, a gente vem para próximo pilar, sono. Então o sono ele vai propiciar ao atleta o quê? O descanso adequado com mais performance. Quanto mais o atleta descansar, quanto mais regenerado ele estiver, vai estar regenerada a mente, vai estar regenerando os músculos, porque o sono é um pilar fundamental não só na vida de um atleta, mas de qualquer cidadão comum. Então dormir pouco traz uma queda de desempenho, beleza? Então esse descanso adequado gera maior performance. E quanto seria o ideal, galera? Então, entre 7 a 9 horas de sono, a rotina de um atleta profissional, né? Isso se aplica também às outras pessoas, mas aqui como a gente está falando especificamente dos atletas, é nessa linha que a gente vai trabalhar. Então, cuidado totalmente com o sono. E outra recomendação aqui é evitar telas, né? À noite, antes de dormir. Claro, hoje é bem difícil, né? Para se manter uma disciplina em relação a isso, mas a gente tem que evitar as telas e cuidar do nosso sono. Beleza? A gente fecha esse pilar e abre o terceiro pilar da vida de um atleta profissional, a alimentação. Um atleta profissional de futebol ele precisa do quê? Alimentar-se bem, batendo meta de proteína, né? Porque o corpo do atleta é a ferramenta de trabalho. Se o teu corpo estiver fraco, estiver débil, não há condições de performar bem. E isso é claro na vida do atleta profissional de futebol. Então, eu tô falando de atleta aqui, galera, mas levem esses ensinamentos para a vida de vocês também. O que seria uma alimentação correta? Então, muitas proteínas, né? Carne, frango, peixe, certo, galera? Sementes, né? Ali, sementes, grãos, né? O que mais que a gente pode acrescentar? Alimento, as frutas, né? Frutas e verduras como grandes pilares. E também não pode faltar a suplementação, galera. Um atleta precisa suplementar, né? Seja aí que você está iniciando, inicie com uma creatina, inicie com whey protein, que isso aí já vai ter vai te fazer ter uma disciplina em relação à suplementação e já vai começar a gerar esse ganho de performance. Então é isso, galera. Atleta profissional de futebol, 3 primeiros pilares,
Treino. A gente tem aqui tudo que compõe o treino do atleta. Sono, descanso e alimentação. Esse aqui são os 3 pilares do atleta profissional de futebol. O que a gente pode abordar aqui agora? A parte extra-campo, né, galera? Vamos lá. Então, não achem que é apenas jogar futebol, não achem que é mamão com açúcar. Tem que fazer tudo isso, esses 3 pilares, que uma pessoa comum já tem dificuldade para fazer. O atleta ele tem que ter uma dedicação ainda maior sobre esses elementos. Porém, o extracampo dele é igual a uma pessoa comum, um trabalhador da empresa. Ele tem família, ele tem filhos, ele tem responsabilidades financeiras. Então, tudo isso faz parte da vida do atleta de futebol. E a cobrança que há em cima dessa pessoa, ela é muito maior, porque ela sempre está sendo vista e cobrada por muito mais pessoas, porque se você joga num time com muita torcida, a torcida vai estar te cobrando a todo momento a performance. A mesma coisa de diretoria, quanto maior o teu nível, maior a cobrança. Então a gente tem que se capacitar para suportar situações de pressão, situações desconfortáveis, mas que o atleta aos poucos ele aprende a lidar com essas situações. Então o extracampo vai envolver a família, né, o tempo com a família, a torcida, cobrança da diretoria, certo? Redes sociais, se o atleta não se cuidar, ele pode cair na pilha das redes sociais, é algo que tem que tomar muito cuidado para não deixar com que a opinião das outras pessoas te influencie na hora de jogar futebol. Na hora de jogar futebol, pessoal, a gente tem que cuidar somente da partida. Então a parte mente é fundamental. E a mente é o que, galera? Mais de 50% de uma partida de futebol. Por quê? A mente pode te fazer cair, gerar pensamentos negativos, como medo, né? Vamos lá, o medo de errar, vou colocar aqui, né, galera? Né? Nervosismo, ansiedade. Para quem tá começando, para quem tá mais experiente, tem menor influência esses fatores, mas para quem tá começando, um goleiro mais jovem, eu duvido algum goleiro que nunca tenha passado pelo menos na cabeça esses sentimentos, os mais comuns, como medo de errar, nervosismo, ansiedade, né? A falta de confiança após uma falha. Então esses fatores, galera, podem gerar queda de desempenho. Então, esses fatores aqui, menos desempenho. Porém, a mente, se trabalhada da maneira positiva, pode gerar pensamentos positivos, como no caso, atitude, né? A coragem, liderança, que mais? Otimismo. Eu coloquei algumas coisas simples aqui, mas é o que? O principal, coragem para jogar, não ter medo, tomar atitude, não ficar indeciso, não ficar no meio do caminho para jogar. A confiança, eu vou colocar aqui confiança também, galera. Mas como a gente está falando de goleiros também, né? Eu me incluo na condição de goleiro. Goleiros são os que mais precisam ter essa questão da liderança, né? E além disso, a confiança afeta muito o desempenho. Então, ser alegre, otimismo, né? Sem medo de jogar, sem medo de ser feliz. É isso que um atleta precisa. Então, o que a gente abordou até o momento? A gente falou aqui sobre os 3 pilares do atleta, certo, galera? Vamos lá. Vamos voltar lá do início. Atleta de futebol profissional. Primeiro, treino, sono, alimentação, extracampo e mente. São 5 coisas, galera. E aqui eu vou elencar também as principais dificuldades. Galera. Para você que quer ser atleta de futebol profissional, ou se você já é, para você também ver se você concorda com essa linha de pensamento. Distância da família. Próximo, críticas, né? Tem que saber lidar. Ambiente do clube ruim.
Exemplo, atraso de salário, condições do clube desfavoráveis para o desempenho do atleta, para ele trabalhar. As incertezas, não sabe se amanhã vai estar empregado, se não vai estar. Então não são todos os atletas que são Vinícius Júnior, são um jogador do Flamengo. Então a maioria dos atletas aqui no Brasil, eles vivem com essa incerteza porque eles jogam 3 meses no campeonato estadual e depois eles têm que buscar outro clube para eles estarem. Então a instabilidade, vou colocar aqui, instabilidade, ela é muito grande. Porém, galera, dando uma pausa aqui, apesar de todos esses fatores, é muito gratificante você ser reconhecido como um atleta de futebol. E você tem que fazer isso valer a pena na sua vida, né? Colocar todos esses pilares em prática, entender sobre isso e, né, ter orgulho de ser um atleta de futebol, de ser um exemplo, porque você é um exemplo, você é um atleta, né? Hoje em dia a gente trata o jogador, não é mais jogador de futebol, mas é um atleta, é uma pessoa que se cuida, é uma pessoa que visa a performance. Então, quem está nessa condição tem que fazer valer a pena, tem que fazer valer o seu corpo, seu instrumento de trabalho, né, o seu caráter, para ser um atleta aí exemplo, seja para as crianças, os mais novos, os que têm esse sonho também de jogar futebol, para que isso possa ser fonte de auxílio para outras pessoas também. Você vai estar jogando futebol, é uma coisa que você gosta, uma coisa que você ama. Então, além das principais dificuldades, a gente pode colocar aqui os principais benefícios que são, né? A visibilidade, né? Influência, pode ser boa ou ruim, a depender do seu caráter, ou ruim. Teve jogadores aí que ficaram marcados pelo lado negativo, por fazer coisas extracampos não muito agradáveis, então você tem uma influência e você pode estar ajudando muitas pessoas, né, ao ser um atleta de futebol profissional. Ajudar pessoas, que acho que é o grande intuito, né, das nossas vidas, é ajudar pessoas. Hoje eu faço esse vídeo para quê? Para você ter consciência disso aqui, mas eu quero ajudar você. Eu quero que você evolua como pessoa e como um atleta de futebol também. Eu estou aqui para te ajudar e no que você precisar, você pode entrar em contato comigo, que eu vou estar gravando muitos vídeos além desse aqui, galera, para que você cresça no futebol, para que você vire, né, venha se tornar um jogador de futebol profissional e entenda esses pilares, beleza? Então, principais benefícios: visibilidade, influência, ajudar pessoas. Eu colocaria esses 3 por enquanto, galera. Esse mapa aqui eu vou deixar guardado para que a gente evolua nos próximos vídeos, para que a gente acrescente mais coisas. E voltando um pouco às dificuldades, aqui estão as 4 principais dificuldades de um atleta. Distância de casa, que é uma das principais, número 1, né, distância da família. E críticas, ambiente, incertezas, isso tudo faz parte. Então, não é uma coisa tão fácil, mas vale a pena seguir esse caminho se você tem essa gana, se você quer isso de verdade. Então, acima de tudo, galera, eu colocaria aqui pra gente entender que isso aqui, entender que é uma decisão de vida / carreira. Então, galera, demonstrando tudo isso aqui, eu faço uma pergunta para você. Você está decidido? Você realmente quer isso? Porque eu vou dar um exemplo por mim. Em muitos momentos da minha trajetória, eu me vi com essa incerteza e eu não conseguia decidir o que eu quero para minha vida. Ainda passo um pouco por essa dificuldade, né? Vou ser transparente aqui com vocês, não vou omitir nada. Mas eu preciso saber de você, eu faço essa pergunta para você. Você está decidido a seguir essa carreira? Você está decidido a treinar, a se dedicar, a dormir bem, a se alimentar, a entender o extracampo, a entender as cobranças que você vai receber, os pensamentos que vão gerar na sua mente? E agora estou desempregado, e agora preciso de um clube, e agora a torcida está me criticando, o que eu vou fazer? Então você está preparado mentalmente para receber essa carga psicológica de cada partida? De saber que vai ter altos e baixos, que não vai ser todo jogo que você vai performar bem, que você não é uma máquina, que você é um ser humano. A torcida não entende isso, mas você é um ser humano. Você tem altos e baixos, e é natural. Então eu faço esse convite a você refletir,
a tirar esse tempo e pensar, não, é decisão da minha vida, é decisão da minha carreira, eu vou até o fim. Se caso não der, beleza, mas eu fui até o fim. A gente não pode levar esse sentimento de frustração, né? É difícil, é normal, é natural, às vezes não deu certo, mas Deus sempre tem um propósito para cada pessoa, então nada é em vão. Então a gente tem que aprender a agradecer por tudo. Se você viveu esse processo e não chegou, fique feliz também por isso. Eu passei por isso também, eu não cheguei no alto escalão, mas hoje eu quero passar um conhecimento para você que está iniciando e que pode chegar lá também. Eu quero influenciar você a acreditar nesse processo, acreditar nessa vida de atleta de futebol profissional. Então, hoje a gente para por aqui, a gente descreveu as principais características aí de um atleta profissional de futebol. Essa é a vida, galera. Além disso aqui tudo, eu posso até acrescentar as grandes viagens, né? Viagens rotineiras aí, né? 2 vezes por semana, pelo menos. Dependendo do clube que você joga aí, você vai estar viajando direto. Então, galera, eu fico feliz de compartilhar esse conhecimento com você. Eu tenho uma metodologia exclusiva para goleiros e futuramente vou também acrescentando algo mais para os atletas também, atletas da linha. E aproveita e me segue no Instagram para receber mais conteúdos de goleiros principalmente. Mas se você gostou desse vídeo, quer mais sobre essa temática de rotina, de mapa mental, né? A gente pode entrar em outros, a gente pode analisar carreiras de outros jogadores, né? De dar dica para você que tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre essa carreira, para saber como que é a estrutura de um clube, como que funciona, né? Você que está ingressando nessa carreira aí, conte comigo para isso. Já me segue, qualquer coisa me manda uma mensagem no Instagram, eu vou estar sempre pronto para responder vocês. Galera, um grande abraço, a gente continua nos próximos vídeos e até a próxima. Valeu!